um que gosta muito da USP, se não for para estudar, para praticar um esporte, ou enfim, é a USP na voz, na palavra de Edson Celulari. Tem um lugar muito especial por onde vai passar a maratona, que é a cidade universitária, onde eu estudei teatro. E é um recanto que eu me lembro onde, além de estudar, eu praticava muito esporte, né, na praça esportiva mesmo lá da cidade universitária. E tem lugares tranquilos, eu me lembro que um grande obelisco, um relógio gigantesco, e é muito arborizado, é um lugar lindo. Eu espero que nenhum maratonista pare para descansar, porque é um lugar lindo. Aí a Praça do Relógio na USP, a cidade universitária, centro de estudos e também de muita diversão, de muito lazer do paulistano. E a Maratona de São Paulo passando exatamente agora pela Praça do Relógio, na cidade universitária, na USP em São Paulo. A liderança continua com Daniel Lopes, a segunda posição é do André Luiz Ramos, são os dois brasileiros que estão na frente. E eu ia conversar com o Lauter sobre o seguinte: os quenianos costumam muito correr em equipe, eles têm estratégia de equipe. E hoje o queniano está numa equipe isolada, é só ele, é o Kipkemboi apenas. Ele pode se sentir prejudicado por causa disso? Ele está fazendo a corrida ideal para o tipo de atleta do Quênia? Ele vem, como você espera ainda o Kipkemboi nessa prova? O Kipkemboi é um atleta experiente, um maratonista experiente, então ele não necessita de correr em equipe, eles correm muito em equipe. Quando sobem aqueles atletas juvenis, eles correm em bando, normalmente 5, 6, 8 atletas, e costumam chegar em bando na frente também. O Kipkemboi é um atleta que tem experiência, é um atleta super resistente, como já havíamos falado, que vem de trás, ele vem buscando espaço, vem buscando posição, vindo de trás. Eu prevejo uma chegada muito interessante, os últimos 10 quilômetros de prova muito interessante, com o André Luiz vindo também de trás, já chegando, já está em segundo lugar. O Kipkemboi também está chegando. Eu acho que o polonês, o Persky, é um atleta também com característica de resistência. Vão começar a juntar ali no bolo da frente. O ritmo do Daniel e do André continua o mesmo, 3 minutos e 10 por quilômetro. É uma previsão, agora fazendo em cima do André, de 2 horas 14 20, 2 horas 14 25. Aí ele até aumentou o ritmo, né, de prova em relação ao ritmo que o Delmir vinha trazendo. A previsão que a gente tem nesse momento é engraçado, parece que eles vão se juntar. Eles marcaram o encontro lá pelo quilômetro 32, vão se juntar e vão definir nos últimos 10 quilômetros uma parada difícil. Exatamente, essa é a projeção que se faz, pelo jeito como foi desenhada a maratona. A gente costuma ver na maratona, durante a maior parte do tempo, pelo menos nos primeiros quilômetros, eles vêm mais ou menos juntos, os atletas vêm mais ou menos juntos, os atletas vêm mantendo um ritmo, um se baseando no outro. Agora, com 1h30 de prova, praticamente o tempo todo nós tivemos um líder isolado. Foi o Delmir, agora é o Daniel, o André vai chegando. Quer dizer, o que dá a entender que daqui para frente os atletas do segundo pelotão podem ir aumentando o ritmo. Eles fizeram a maratona normal, eles fizeram a maratona em que se está habituado a ver. A maratona normal foi aquela do pelotão lá de trás, que veio junto, 5, 6, 7, 8, 10 atletas correndo mais ou menos no mesmo pique. De repente o Delmir largou, agora o Daniel, que era o coelho da prova, vai indo além já do seu trabalho de coelho, o André vem se aproximando. O que se espera daqui para frente? Que os atletas que vêm lá atrás, que são o Kipkemboi do Quênia, o Alejandro Cruz do México, o Wiesław Persky da Polônia, esses atletas e mais os outros brasileiros que resolveram fazer a corrida tradicional, eles comecem a se aproximar. E aí nós vamos chegando já a 30 quilômetros de prova, vamos chegando aos 12 quilômetros finais, já estamos indo para 29 quilômetros de prova. Quer dizer, se o maratonista considera que os 12 últimos quilômetros são os quilômetros decisivos, que é a reta de chegada de uma maratona, quer dizer, a partir daí, quem vem lá de trás vem para apertar, vem para chegar, vem para brigar pela ponta. Então você tem uma projeção de um final de prova dos mais emocionantes, com muita variação, com muitas possibilidades, pelo jeito que foi feita a prova, pelo Delmir na frente, agora o Daniel, o André chegando e os atletas do pelotão, do segundo pelotão, fazendo a tradição, fazendo a maratona que a gente está acostumado a ver.
Desenha-se uma linha, uma reta de chegada, né? Os últimos 12 quilômetros, muito disputada. O Daniel deu uma olhada para trás, assustado assim. Gente, cadê esse povo? Mas ele tá realmente na frente, tá correndo fácil. Olha, aí vem, esse pelotão vem correndo num passo forte. A gente vê o Luiz Carlos, vê o Diamantino, um atleta muito experiente. O keniano, que nós tínhamos falado bem, o Kipkemboi vem ali. E parece que o Elisvaldo de Carvalho, de luva preta, corredor do Rio de Janeiro, deve estar sofrendo nesse frio daqui, mas eles vêm num ritmo muito forte, super constante. Esse grupo, a tendência naquela nossa reta de chegada dos 12 quilômetros é encostar. A briga vai ser muito boa e vai esquentar essa manhã paulistana. Pois é, eles vieram fazendo a maratona. Olha, estão correndo em 4, vem chegando aí mais um quinto atleta para se juntar a eles. É um grupo que tem o terceiro colocado, o quarto colocado e o quinto colocado. O Cheruiyot Kipkemboi vem com 22 quilômetros de velocidade, de média nesse momento, chegando a 29.300 metros. Quer dizer, o Kipkemboi vem numa velocidade grande. Você pegando nesse trecho, quando passou pela marca dos 29 quilômetros, vinha mais lento o Daniel, vinha com 20 quilômetros por hora. Isso numa comparação de velocidade, que nem sempre é o parâmetro que o maratonista usa. Não é talvez a velocidade, é o tempo que ele faz cada quilômetro. Mas ele está 300 metros à frente, mais ou menos, o Daniel, na primeira posição. O André Luiz Ramos do Brasil é o segundo colocado. Está um pouco mais atrás, ali dá para você ver lá no fundo o André chegando. 300 metros atrás do Daniel, que é o líder, vem o Kipkemboi e vem trazendo um pelotão um pouco maior, 3, 4, 5 atletas. Agora é a hora do Kipkemboi. Ele que está a 22 km por hora, o Kipkemboi de velocidade, enquanto o Daniel aí na frente está com 20 km. Essa diferença de velocidade é uma diferença suficiente para você prever a chegada do Kipkemboi. Parece que agora começa o momento do Kipkemboi na prova. O André está num bom instante, o André pode brigar com o Kipkemboi, mas o momento do queniano é dos melhores na prova, professor. A nossa previsão parece que está dando certo para aquela nossa reta de chegada. Aquele grupo ali do queniano, do Elisvaldo, do Diamantino, e ainda tinha mais um, o Luiz Carlos, todos atletas super experientes. Está num ritmo mais forte, eles passaram naquela parte do percurso num ritmo mais forte do que o Daniel, mas num ritmo muito parecido com o do André, que vem em segundo lugar. A tendência é começar a buscar o Daniel, começar a crescer, né, levando uma analogia para a Fórmula 1, aparecer no retrovisor do Daniel. E eu acho que saindo do quilômetro 28 agora, vamos chegar no 30, a partir do 32, 33, embola. Essa é a tendência da Maratona Internacional de São Paulo. Começar a juntar, começar a embolar. Nós temos 1 hora e 35 minutos de prova. 1 hora e 35, a previsão que continua ali na casa dos 2:14, dos 2:15. Eles percorrem 30 quilômetros da maratona, estão numa altitude de 740 metros. Saindo da USP, da cidade universitária. Depois da USP, eles vão passar daqui a pouco pela ponte da cidade universitária para o outro lado da Marginal. E chega na reta do Jockey daqui a pouquinho. Faltando agora, então, 12.195 metros aproximadamente para o final da prova. Mais um posto de água que passa o Daniel. O Daniel continua olhando, não vendo chegar ninguém. Deve estar surpreso o Daniel, porque ainda não chegou ninguém. Seria já o momento do pelotão que vem atrás deixar o Coelho fora da corrida. Mas o Daniel Lopes vem mantendo aí o seu ritmo, está fazendo a dele. O Daniel deu uma reagidazinha, ele do 25, do 28 para o 30, ele voltou a correr abaixo de 3,9 por quilômetro. Ele agora mantém a média global de passagem nos 30 com 3,11, 3,12 por quilômetro. Quer dizer, se a gente lembrar da passagem nos 20, ele passou a 3,10, agora passou a 3,11, caiu muito pouco. E os atletas, tanto o André quanto aquele pelotãozinho, vem mantendo 3,9, 3,10 por quilômetro. Eles estão tirando lentamente, mas estão tirando essa diferença. O santo que não acreditava em Deus. Reapresentação hoje, 1 da tarde.
Eles vão saindo da cidade universitária, vão saindo da USP e vão passar agora pela ponte da cidade universitária para o outro lado da marginal do Rio Pinheiros. Olha aí, vai passando pela ponte, a marginal está ali embaixo e o Daniel vem passando pela ponte da cidade universitária. Agora ele vai ganhar um trecho de marginal, saindo da ponte da USP. Eles percorrem mais um trecho ali na marginal para depois voltar para o lado de lá do Rio Pinheiros, até chegar no Jockey Club, na Avenida do Jockey Club, que é o trecho que vai dar acesso aos 3 túneis, que são os finais, os trechos finais da prova. Os 3 túneis ali na Juscelino Kubitschek. O túnel Jânio Quadros, o túnel do Tribunal de Justiça, o túnel Ayrton Senna, que é o túnel que dá acesso à chegada da prova. Dá a chegada da prova, dá acesso ao final da prova, ao Ibirapuera. Tá aí o Daniel continuando numa boa marcha, num bom ritmo. 1h33 de prova na classificação do feminino. A Enebate Apessa da Etiópia, depois de 25 quilômetros, continua na liderança. A Viviane Anderson e a Márcia Narlock do Brasil chegaram na segunda e na terceira posição. Estão juntas ali, ó, correndo juntas, mantendo o mesmo ritmo. A Irina Iagodina passou para a 4ª posição e a Trujillo dos Estados Unidos acaba saindo aí das 4 primeiras posições. As brasileiras na prova feminina, elas estavam em 4º e 5º, agora já vão chegando na 2ª posição. Você viu que elas estão juntas, correndo lado a lado, fazendo um trabalho de equipe, uma dando uma força para a outra na prova feminina, com a etíope na frente. E o Daniel está aí fazendo uma corrida numa projeção de 2h14, 2h15, e ele está conseguindo manter o seu ritmo, mas está chegando na hora de vir o grupo de trás, o André, o Kipkembo e a moçada atrás. Agora o Daniel hoje está fazendo uma corrida para fazer o melhor tempo dessas 3 provas da maratona, Walter. Ele está fazendo a melhor corrida da vida dele. Em 96 ele não fez nenhuma maratona de qualidade, abaixo de 2h30. Ele está muito bem, ele está muito bem treinado, inclusive. Ele está muito relaxado, tranquilo, mantendo o ritmo dele não despencou. Isso é interessante. Ele está com uma bagagem, uma quilometragem muito boa de treinamento nas costas. Normalmente o Coelho para com 22, 23 quilômetros. Dá para notar a descontração da face, dos braços. Ele está muito inteiro. A gente vê a aproximação do segundo colocado, mas uma aproximação muito lenta. Agora no feminino é interessante porque tanto a Márcia Narlock como a Viviane tem um ritmo de prova muito parecido, um ritmo de competição parecido. E elas vão se ajudando, uma vai puxando a outra, e elas estão tentando chegar na Etíope. Diminuíram, era 1 minuto e pouco, passou para 44 segundos, 25 quilômetros, não tem nada definido ainda. O Daniel já vai para 31.500 metros, na velocidade de 18 km por hora. Além do tempo, ele subiu um pouco, essa velocidade vai variando conforme o trecho. Tem uma subidinha, ele dá uma freada. Vai para um trecho mais plano, ele acelera um pouco mais. Passou de 1h40 de prova. E além disso, além do tempo, da média que você faz de tempo por quilômetro, outra característica que você tem para sentir como um corredor está bem, é isso, é a feição dele, a expressão dele. E ele está muito bem, os braços firmes, de vez em quando dá uma relaxada, respirando com a boca fechada. Faz uma boa corrida o Daniel Lopes, que de coelho passou a ser um competidor com chances de brigar pela vitória na maratona. Vem gente atrás para brigar? Vem. E é isso só para aumentar a emoção do ritmo final, da etapa final da Maratona Internacional de São Paulo. Quem tem Globo, tem tudo. Uma topada, uma pancada, uma torcida, uma cabeçada, cacetada, uma batida. A vida é cheia de tropeços, passos falsos, de surpresas, percalços que você tem que passar. Passa, gelol que passa. Caiu, bateu, doeu. Ai, ai, ai. Passa, gelol que passa. Para ficar feliz e saudável, seu pássaro precisa de uma dieta completa e balanceada que só Trio pode oferecer. Trio tem sementes limpas e selecionadas e o exclusivo grão Nutrivite, enriquecido com proteínas, vitaminas e minerais que protegem a saúde do seu pássaro.
Trio com Nutrivite. Mais vida e alegria para seu pássaro. É quase como o Himalaia para os atletas. Porque são 34 quilômetros quase de prova, é mais de 1h45 de velocidade. Você tem aí a imagem do helicóptero da Globo mostrando a marginal do Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros aqui sendo agora ultrapassado outra vez pelos atletas. Eles passam de lado na ponte Bernardo Goldfarb, que é uma volta que eles dão na cidade, interessante. Agora, no começo da prova, depois da Sumaré, você lembra que eles desceram a Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio que está aqui outra vez. O começo da Teodoro Sampaio é exatamente embaixo da ponte Bernardo Goldfarb. E ele está passando pela ponte, subiu a alça de acesso à ponte, agora vem uma descida, um refresco, a história de o Santo ajudando para ele chegar na Lineu de Paula Machado, que é a avenida do Jockey Club de São Paulo. A Lineu de Paula Machado é a avenida do Jockey Club. É onde ele entra daqui a pouco para ganhar Juscelino Kubitschek e os 3 túneis. O fato é que o Daniel Lopes está num momento importantíssimo da prova. Ele está num momento fundamental da maratona. E ele está conseguindo manter um bom ritmo. Ele está conseguindo manter uma boa velocidade, um ritmo de tempo muito bom, que sugere até um tempo excepcional de maratona do Daniel. Ele vai entrando agora na rua do Jockey Club. Ele vai entrar na Lineu de Paula Machado já e vai para o trecho final, conseguindo manter esse ritmo, contando aí com a resistência, com a força física, com o preparo dele. Ele vem com ótimas condições de vitória. 34 quilômetros ele venceu. Ele está a 8.195 quilômetros do que seria uma grande glória para o Daniel Lopes, que não era apontado como favorito. Porque a experiência no atletismo, a experiência na maratona, professor Lauter, diz o seguinte: o Coelho nunca é favorito. Nunca é favorito. O Daniel tem muita experiência em meia maratona. Ele venceu uma meia maratona ano passado no Rio de Janeiro, muito importante. Ele continua controlando a prova, dá aquela olhada para trás, meio que esperando a chegada dos atletas de peso, mas continua super consciente o Daniel, mantém um ritmo de 3 minutos e 10. Se ele mantiver esse ritmo, a projeção para 2h14:50, que é excelente para esse percurso de São Paulo. Esperamos agora a chegada dos que vêm de trás. Vamos ver. Se você dividir aí a maratona por 5, ele está na última parte, no último quinto da prova. São 8.000 metros para que ele complete o percurso. Olha a população paulistana que também vem à rua, enfrenta aí os 18 graus do frio desta manhã de domingo para dar o seu incentivo para o atleta. Isso também é importante, o atleta passar e receber um aplauso, receber um grito, que é um empurrão, para que ele sinta que a galera está com ele e ele pode manter o seu ritmo para tentar a sua vitória. Ele vai daqui a pouquinho chegar na Avenida do Jockey Club. Aí tem mais um trecho de descida e ele vem para pegar daqui a pouco ali o Jockey, lá do outro lado. Olha, você já está vendo ali o Jockey Club, está vendo a pista de grama aqui do Jockey Club, a pista de areia aí à esquerda, na imagem do helicóptero da Globo. E chegando perto do Jockey Club, você tem mais uma história de São Paulo, mais uma lembrança de São Paulo, que vem com o ator Paulo Gorgulho. Eu só fui uma vez no Jockey, para conhecer como era e tal, é um lugar super bonito, geralmente o Jockey é um lugar super bonito. E eu olhei, eu só fui uma vez na minha vida, e nesse dia eu olhei lá e vi um cavalo preto, era bonito, brilhante, número 3. Vou apostar 5.000 reais nesse cavalo, pum, deu na cabeça. Ganhei. Quem sabe essa sorte do Paulo Gorgulho chegando no Jockey Club não seja um bom fluido de sorte também para o Daniel, que vai comandando a prova. O Paulo Gorgulho foi uma vez só, o Jockey ganhou. Quantas vezes será que já passou em frente ao Jockey Club o Daniel? Pode ser a aposta desse atleta brasileiro neste momento da corrida, onde ele aposte na sua resistência, na sua força, e agora vale muito a vontade, vale muito aquela história assim: bom, eu já cheguei até aqui, agora eu vou. Ele vem com um azarão, né? Falar em Jockey Club. O Daniel, ele está num momento de prova em que o carinho do público, o incentivo do público é muito importante. Tanto ele como os outros atletas que vêm atrás é importantíssimo, porque eles já estão na fase do emocional. O racional já foi para o espaço. Então, qualquer incentivo
cai muito bem nesse momento. Então é hora do pessoal que está na rua aplaudir, incentivar, que é importantíssimo nesse momento de prova, hein? O Daniel continua na primeira posição. O André Luiz consegue a segunda posição. Veja aí a diferença. O Daniel está com 16 km de velocidade, o André com 22 km. 89 metros. É uma diferença pequena, uma diferença de velocidade grande. Mas tem a história dos trechos. O fato é que o Daniel está vindo num ótimo ritmo e o André começa agora a chegar. O André começa a mostrar que vem para brigar pela vitória. É Brasil contra Brasil. É o Daniel de coelho a zebra, de coelho a líder. E o André, que é o brasileiro melhor preparado para essa prova. É o brasileiro que entrou na terceira edição da maratona com melhores condições de vitória. O André, que foi até agora pressionado pelo queniano, pelo Cheruiyot Kipkemboi. O queniano chegou a ultrapassar o André recuperou essa segunda posição, vem correndo agora meio sozinho, acompanhando, monitorando o Kipkemboi. Kipkemboi de olho no André. Os quenianos que sabem usar tática, estratégia numa prova de longa distância, são as grandes feras. O Daniel recebe esse empurrão fundamental a essa altura da prova do público. Ele vem pela rua do Jockey Club, pela Lineu de Paula Machado. Lá atrás, pouco mais de 80 metros, menos de 100, está o André. É o André contra o Daniel. O Daniel correndo para se manter na frente e para transformar essa zebra numa grande vitória da sua carreira. O André lá atrás é o sexto melhor maratonista este ano do Brasil. Tem o sexto melhor tempo brasileiro nas diversas maratonas que já foram disputadas nessa temporada de 1997. O André vem e do lado dele ali apertando também o Kipkemboi. É um final de prova que promete muito. Daniel, André, Kipkemboi. A princípio fica neles três. E olha aí, a número 7, a Emebat Abessa na primeira posição, mas já está do lado dela a Márcia Narlock, a número 5, brasileira. Márcia Narlock, que fez uma corrida muito bem pensada, estava agora há pouco a 45 segundos, 44 segundos atrás da Etíope, mas agora chega. A Emebat Abessa está lado a lado agora com a Márcia Narlock. Faz uma ótima corrida. E a essa altura, professor, se nós temos a possibilidade do atleta que chegar com mais gás, mostrar que ele está no momento, a corrida também fica muito a caráter para a Márcia Narlock, que deixou a Viviane, que estava correndo ao lado dela, passou pela Etíope, é a líder da prova agora, e a Márcia Narlock vem numa passada firme. Então nós temos o Brasil na frente entre os homens, o Brasil na frente entre as mulheres. Se o Daniel vai ter problema com o André e provavelmente com o Kipkemboi, a Márcia Narlock tem tudo para ir muito bem a caminho do bicampeonato brasileiro. Com 1 hora e 55 minutos de prova, ela começa a ganhar contornos de alguma dramaticidade para a Márcia, que vai ter a Etíope do lado dela, e para o Daniel. Está só vendo se alguém se aproxima ou não, já com 30 e tantos quilômetros de maratona. Para os homens são 36 quilômetros. A Márcia está num momento psicológico importantíssimo. Ela veio de trás, chegou sem a menor cerimônia, tomou conta do ritmo de prova. Ela está impondo o ritmo de prova. A Etíope se assustou um pouquinho, está tentando absorver a situação, mas a Viviane vem 30 metros atrás, ainda está na parada. Temos duas brasileiras na parada, no feminino e no masculino. Temos o Daniel, o nosso coelho que virou zebra, que pode virar um grande, mostrar seu nome no anal, nos anais da maratona. O André vem com um olho no primeiro colocado, o Daniel. O outro olho vai tomando conta do Kipkemboi, tentando dominar a situação, uma situação difícil, mas ainda não está definida a situação. Daqui a pouquinho os atletas vão chegar na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. Já vão passando pelo primeiro túnel. É o primeiro túnel, o túnel Jânio Quadros. Daniel Lopes na frente, depois de 35 quilômetros. A cronometragem mostra o Daniel com 1 hora 51 e 55. 15 segundos atrás o André. O Diamantino passa o Kipkemboi. Agora nós temos 4 brasileiros na primeira posição. Daniel, André, Diamantino e o Luiz Carlos. O Kipkemboi cai para a 5ª posição, 1 minuto e 9 atrás do Daniel.
a situação já fica mais complicada para o Kipkemboi. O Daniel chega no túnel, o primeiro, o Jânio Quadros. E há uma ideia na maratona. Olha o André chegando lá no fundo, você já está vendo ali, ó, bem à esquerda no vídeo, o André também já entrando no túnel. E há uma ideia na maratona, que a hora que a gente começa a ver os túneis, é a hora da definição, é a hora da chegada. E no túnel, vai indo muito bem o Daniel e vem chegando muito forte o André. Pelo jeito, professor, vai ter briga brasileira por esse título da terceira maratona. Vai, a vitória brasileira já está garantida no masculino. Resta saber quem vai ser o vencedor, vai ser muito bonito. Talvez já na saída do segundo túnel, o André se aproxime mais do Daniel. Que quem vem de trás, ele coloca o Daniel na alça de mira e parte para cima. É experiente, está dominando bem o ritmo dele. Agora nós vemos a Márcia, já levou a Etíope. O ritmo é dela. A Etíope agora deve estar começando a se preocupar com a Viviane, que vem em terceiro ali a 40, 45 metros atrás. A liderança na prova feminina da brasileira Márcia Narlock, de 27 anos. A segunda posição ainda é da Etíope Enebate Abessa. Viviane Anderson, também do Brasil, na terceira posição. As brasileiras fizeram uma corrida muito tática, muito estratégica. Correram juntas praticamente a maratona inteira. E de repente quem estava com mais gás disparou. Foi o caso da Márcia Narlock, que chegou rapidamente na Enebate Abessa. A Enebate Abessa da Etiópia, que liderou a maior parte do tempo, agora já ficou para trás. A Márcia Narlock vem num ótimo ritmo, acompanhando aí o ritmo dos homens para completar a sua prova, para fazer a sua prova. O ano passado, a vencedora foi a Janete Maial do Brasil, com 2 horas 41 e 40, e a Márcia vem apertando esse ritmo para tentar fazer um tempo menor. Enquanto isso, entre os homens, Daniel Lopes do Brasil, André Luiz também do Brasil, são os dois primeiros colocados. Deixaram para trás o Kipkemboi, a ameaça queniana. E os brasileiros vão brigar por esse final de prova. Quem tem Globo, tem tudo. Maratona de São Paulo. Oferecimento Correios, Reebok e Fisk. As duas brasileiras já estão juntas. Márcia Narlock e a Viviane Anderson. Enquanto você via a Márcia Narlock fazendo a curva, já chegava também a Viviane. Quer dizer, as duas brasileiras vão brigar pela liderança, como era mais ou menos previsto. A Janete Maial, que ganhou o ano passado, teve um problema de contusão uma semana antes da maratona e teria o seu rendimento comprometido. Mas a Márcia e a Viviane vão deixando a tradição das mulheres brasileiras na maratona bem. Vencemos o ano passado e vamos com boas chances esse ano. Enquanto lá na frente, o Daniel vai levando a prova masculina. O Daniel já passou pelo primeiro túnel, o túnel Jânio Quadros, está na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, que leva também para o túnel do Tribunal de Justiça. Ele tem 2 horas de prova. Depois é o túnel Ayrton Senna, a curva no Ibirapuera e a chegada em frente ao Obelisco dos Heróis, no Parque do Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares Cabral. São mais 15 minutos arredondando a história de prova. Em 15 minutos, um atleta que já correu tudo isso tem o quanto de desgaste para cima dele e o quanto de resistência, Lauter, para levar essa prova. Em termos de desgaste, é uma violência. Numa prova como essa, num ritmo desse, eles perdem em torno de 2.200 calorias durante a prova. Eles já estão super desgastados. O Daniel está buscando suas últimas reservas para tentar se manter na frente e está conseguindo com bastante propriedade. O André vem atrás mantendo 18, 20 segundos. Essa briga boa ou começa a acontecer a partir de agora, o Daniel leva a prova incontestavelmente. A briga está acontecendo muito interessante, por sinal, entre a Viviane e a Márcia. Prevemos uma chegada feminina sensacional e se bobear com quebra de recorde no feminino. No masculino, eu acho que se o Daniel mantiver o ritmo, mantendo esse ritmo, ele corre para 2 horas 14h45, 2 horas 14h55, bem próximo de 2 horas e 15. E baixa o tempo do ano passado, do marroquino. E o grande ponto em relação ao Daniel é exatamente esse. De repente o André vem, se aproxima, parece que vai chegar, e aí o Daniel mantém o seu ritmo, dá uma acelerada e não se sente muito ameaçado. Olha outra vez a imagem das mulheres. Elas estão na marginal, elas estão saindo
da ponte da cidade universitária e estão juntas novamente. A Viviane à esquerda e a Márcia à direita. A Márcia com o uniforme mais escuro, a mais baixa, a Viviane com o uniforme mais claro. Elas que andaram grande parte da corrida na segunda posição, desse mesmo modo, juntas, só que elas tinham a Emebate Abessa da Etiópia na frente. Agora não, agora as duas brasileiras comandam a prova feminina da maratona. São as duas líderes da prova, correndo lado a lado, e aí vai ser quem tiver o arranque, quem tiver aquela energia arquivada para botar na mesa na hora da final, na hora da chegada. São as duas brasileiras que lideram a prova feminina. Enquanto no masculino, vem aí mantendo os seus passos o número 23, o Daniel Lopes. Daniel Lopes, 30 anos de idade, nunca é demais repetir, foi contratado pela organização da maratona para ser o coelho, para ser aquele atleta que determina o ritmo inicial. No caso de uma maratona, uma metade de prova, 21 quilômetros, a marca da meia maratona. Então combina-se, ó, você vai lá e passa 21 quilômetros com tanto tempo. No caso aqui, com 1 hora e 6 minutos mais ou menos. De repente, ele fez a dele, cumpriu o combinado, sentiu-se bem na prova e veio quietinho, acelerando, mantendo o seu pique. E tá aí na liderança, na primeira posição da Maratona Internacional de São Paulo, o Daniel Lopes. O André, que vem na segunda posição, chegou a ameaçar se aproximar até o Daniel na sua alça de mira para ser a sua referência, o ritmo que ele ia alcançar. Mas o Daniel não está se mostrando nada afim de deixar escapar essa chance. Veja aí, são os dois, o Daniel e o André, os dois na mesma velocidade, na mesma batida, com uma diferença que aumenta para quase 260 metros. O Daniel está com essa prova muito perto dele. O Daniel veio correndo com quinta de campeão. Ele está sofrendo bastante, pediu um pouquinho de água. Parece que o pessoal da organização, o Moacir Marconi, que é o coordenador dessa parte de hidratação para os atletas de elite, já forneceu água. Ele vem sofrendo, lógico, todo mundo essa hora, num momento desse da prova, está sofrendo. Só que ele vem muito coordenado, correndo firme. O Daniel é um atleta rápido, veloz. Se o André chegar nele, é velha história. Chegar é fácil, passar vai ser difícil, principalmente com a perspectiva de vencer uma maratona com o peso que tem atualmente a Maratona de São Paulo. Quer dizer, por mais que o cansaço bata, vem aquela força interna, não vou perder agora. E é esse o caso do Daniel. Daniel que corre por um prêmio de R$27 mil. Os vencedores, tanto da prova masculina quanto da prova feminina, ganham R$27 mil, numa premiação total de R$130 mil, distribuídos pela Maratona Internacional de São Paulo. E tem ainda um carro para os vencedores, que é uma premiação que está ali entre as maiores premiações das maratonas internacionais, das maratonas famosas como Boston, Nova York, Chicago, Japão. Essa é a grande premiação. Nós estamos indo para 39 mil metros, 39 quilômetros. Você vai vendo aí a altitude que eles estão, são 741 metros de altitude, que é a altitude da cidade de São Paulo. Ele vem para mais um túnel, vai outra vez para um túnel, o Daniel Lopes. O túnel, para eles, é o sinal que a corrida está indo para o final. E olha quem chega, vem de novo o Kipkemboi. Kipkemboi, que chegou a cair para a quinta posição, está aí com o número 3, passando para a segunda colocação. Diamantino vem também para deixar o André para trás. Parece que as energias do André estão esgotadas. Agora a briga do Daniel é com Cheruiyot Kipkemboi. É com o atleta do Quênia, que tem tradição. O Quênia, que é o grande líder das provas de longa distância. O Daniel não tem mais um brasileiro na ameaça dele. Tem um queniano, que é uma ameaça muito forte. Diamantino também ultrapassa o André. O André parece que dá adeus. Então o Daniel tem a briga com o Kipkemboi na frente. E a briga promete, vai valer a sua torcida. Quem tem Globo, tem tudo. Maratona de São Paulo. Oferecimento Reebok, Fisk e Correios.
está o túnel do Tribunal de Justiça, mostrando a liderança da Maratona Internacional de São Paulo para Daniel Lopes. O brasileiro Daniel Lopes, que a partir de 21 quilômetros, mais ou menos, a partir da metade da prova, alcançou a liderança. O Delmiro dos Santos foi o líder da prova até a metade da maratona. O Daniel veio, ultrapassou com 21, 22 quilômetros. O Delmiro abandonou nos 25 quilômetros. O Daniel, a partir da metade da maratona, vem numa liderança das mais fortes. E olha como vai chegando o Kipkemboi e o Diamantino. São mais dois que vêm chegando aí para brigar pela vitória. Já com a imagem do Daniel à frente deles. O Cheruiyot Kipkemboi do Quênia, o Diamantino do Brasil. São dois brasileiros contra um queniano. Vai saindo do segundo túnel. Agora eles vêm com energia. E o Diamantino fazendo uma corrida inteligentíssima, Lauter. Acompanhando o Kipkemboi. E ele vai brigar com o Kipkemboi se eles conseguirem chegar no Daniel. Os três vão brigar agora pela liderança. O Diamantino é um maratonista experientíssimo. Ele já disputou a Olimpíada. É um corredor de São Paulo que tem uma experiência muito grande. Outro atleta super resistente costuma vir de trás. Foi assim que ele foi segundo no Rio de Janeiro. Ele tem muita experiência mesmo. Daniel que se cuide. A prova está se tornando dramática, principalmente para o Daniel. Mas eles estão vindo, estão chegando, estão tirando aquele tempo muito rapidamente. Não tem nem 6 segundos de diferença e estão chegando no quilômetro 40. E é aí que a coisa vai ficar muito bonita mesmo. Olha aí como você está vendo a chegada forte do Kipkemboi. O Diamantino Silveira dos Santos vem tentando acompanhar o ritmo do queniano. O Diamantino, que foi o 73º colocado na maratona das Olimpíadas de Atlanta. Ficou na posição de número 73. A diferença é de 22 metros. O Daniel e o Cheruiyot estão com a mesma velocidade. Agora não há mais distância. Agora o queniano ultrapassa. Agora o queniano assume a liderança. Cheruiyot Kipkemboi do Quênia assume a primeira posição. O Diamantino vem também. Vem para tentar ultrapassar o Daniel. O Daniel que fez uma corrida extraordinária. Uma corrida muito técnica, de muita raça, de uma dedicação impressionante. Não conseguiu resistir agora à aproximação do Kipkemboi, que esperou os últimos quilômetros. Impressionante a paciência, impressionante a frieza, impressionante a tática utilizada pelo Kipkemboi. Ele chegou a ser segundo colocado, ele apertou o André, que era o segundo colocado, caiu para a quinta posição, ficou 1 minuto atrás do Daniel, dando a impressão de que tinha se esgotado, mas agora, quando você já vê a imagem do Ibirapuera, a imagem do Parque do Ibirapuera, onde será a chegada. Lá no fundo está o Obelisco dos Heróis, onde vai ser a chegada. Em 2 horas e 10 minutos eles já percorrem 40 quilômetros da Maratona de São Paulo. São mais 2.195 metros. O último túnel, o túnel Ayrton Senna, o túnel que leva para a curva final da maratona. Kipkemboi assume a primeira posição, deixa para trás o Daniel Lopes do Brasil, que fez uma ótima corrida. E o Kipkemboi vai mostrando mais uma vez a força dos quenianos, o trabalho dos quenianos nessas provas de longa distância. O Diamantino vem também, assume a segunda posição, vai tentar uma aproximação no queniano, mas essa altura é difícil. A corrida do Kipkemboi é uma corrida campeã, mas o Diamantino vem, professor. O Diamantino de repente ainda vai buscar. O ritmo dos primeiros colocados, dos que vinham em primeiro lugar, caiu muito do quilômetro 34, do quilômetro 35 em diante. O ritmo que está se mantendo agora é para 2 horas 15 alto para a chegada, para completar a maratona. O Diamantino ainda está na briga, está correndo no mesmo ritmo do queniano, 6 segundos atrás. O Diamantino ainda tem chance de buscar à frente, por ser um atleta super resistente, pela dificuldade do final do percurso. A saída desse túnel maltrata muito o atleta, só que o queniano é experiente também. É um atleta muito rodado, com várias maratonas pelo mundo inteiro, inclusive um atleta que foi segundo colocado na maratona de Marrakech, que tem características parecidas com as de São Paulo, só que com muito calor. As características se resumem à altimetria do percurso. O queniano que vem de um
de tempos ótimos nos 2 últimos anos. Em 96, ele fez o melhor tempo da vida dele, 2 horas 10 minutos e 25 segundos na Maratona de Roma. Em 97, também na capital italiana, ele fez 2 horas 13 minutos e 56 segundos. São os 2 melhores tempos da vida do queniano em Roma. Aqui em São Paulo, ele vai usando toda a tradição queniana nas provas de longa distância. Um país africano que tem muita montanha e que dá uma capacidade aeróbica muito grande para esses atletas. Quando eles descem um pouco, São Paulo está a 700 metros, uma altitude onde a força aeróbica vale, conta, eles conseguem fazer uma boa prova. O Diamantino vai tentando ainda apertar, vai tentando nos últimos trechos, nos últimos metros da maratona, ainda se aproximar. Você vê aí a marca dos 41 quilômetros em destaque. É mais 1 quilômetro, 195 metros. São mais 1.195 metros que permitem ao Diamantino uma aproximação. O Diamantino, que já dá uma olhada para trás, vê que o Daniel está fora de combate. O Daniel está lá na 3ª posição. O Daniel já vai ser ameaçado ali na sua 3ª posição. O queniano passa da marca dos 41 quilômetros. O Diamantino vem no mesmo ritmo do queniano, do Kipkemboi. O problema vai ser se ele vai ter a força. Não sei nem se na maratona você pode usar o sprint, mas o fato é esse: se o Diamantino vai ter a força para vir nesse ritmo do queniano, que é um ritmo impressionantemente igual à corrida dele. O Diamantino está mais ou menos 12 segundos atrás do Kipkemboi. Olhou para trás, viu que não precisa se preocupar muito com quem vem ali de trás. Existe sprint em maratonas. As chegadas, tem maratonas em que a chegada é entre 3, que chegam em diferença de 3, 4 segundos. Vale agora a torcida do paulista ali nos últimos 400, 500 metros, dando força para o Diamantino, para ele que tenha coragem para partir para cima do queniano. E você viu ali na contagem dos metros exatamente 1 quilômetro, 41.195 metros percorridos, faltando 1.000 metros, faltando 1 quilômetro, para que eles completem os 42.195 da maratona, da distância da maratona, na 3ª edição da Maratona Internacional de São Paulo, no Complexo Viário Ayrton Senna. Você tem essa escultura estilizando um carro do Ayrton Senna, do grande herói de tantas manhãs de domingo do Brasil. Agora eles saem do túnel Ayrton Senna para a última curva e para a chegada no obelisco que está ali em cima, ó. Você acompanhou ali do lado da escultura, aquele monumento branco é o Obelisco dos Heróis, aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Então, o queniano vem para fazer uma curva à esquerda e chegar na linha de chegada. O Diamantino mantém o seu ritmo, não perde o contato com o queniano Kipkemboi. O Diamantino vai precisar agora de uma arrancada mais forte para se aproximar e ameaçar o Kipkemboi. O queniano vem confirmando um favoritismo. Você está vendo aí, ó, a imagem, exatamente a distância entre os dois, com 2 horas e 15. O ritmo caiu, o ritmo aumentou. Eles estão a 1 quilômetro da chegada e eles vão fazer um tempo maior do que o da maratona do ano passado. Vieram durante toda a prova num ritmo mais forte do que a maratona de 96. No final de prova, uma diminuição do ritmo e agora o tempo mais alto eles vão passar de 2:16, 2:17 no tempo da prova, 2 horas e 17. Faz a curva que leva para a Avenida Pedro Álvares Cabral, Cheruiyot Kipkemboi do Quênia, que leva para a linha de chegada da Maratona Internacional de São Paulo, mantendo a tradição queniana nas provas de grande distância, nas provas de fundo. O Quênia mostrando realmente sua força, um treinamento muito bem feito pelos seus atletas, um treinamento inteligente. Eles saem do Quênia, vão para a Inglaterra, vão para Londres, se mantêm sempre treinando em altitude elevada, para que quando eles desçam para mais perto do nível do mar, eles tenham sobra de oxigênio e fazem corridas táticas, corridas inteligentes, corridas competentes. E é sempre muito bonito quando você vê um atleta que usa da competência, da inteligência para vencer uma prova. Foi o que fez o Kipkemboi. Ele vem para os últimos 500, 600 metros da prova. Vem para vencer a 3ª maratona. Passa os 42. Passa os 42. São 195 metros. São os passos finais de Cheruiyot Kipkemboi. O Quênia faturando a 3ª Maratona Internacional de São Paulo.
O Quênia mostrando mais uma vez a sua conhecida força nas provas de fundo. O Diamantino chega também numa prova espetacular. Correu junto com Kipkemboi, que dá uma acelerada, ergue o braço, vai cruzar a faixa. Vence Kipkemboi com 2:17:07 num tempo ainda extraoficial. A vitória de Cheruiyot Kipkemboi. Diamantino vem para levar o Brasil para o pódio, para a segunda posição, tranquilo, numa grande corrida também, chegando menos de 20 segundos atrás. 2:17:24, o tempo extraoficial de Diamantino. Kipkemboi em primeiro, Diamantino Silveira dos Santos em segundo. E vem o André, pelo jeito ali, não é o André não. É o Luiz Carlos. Luiz Carlos que também acompanhou bem o ritmo, vem aí para conquistar a terceira posição, vem para conquistar a quarta posição. Esse daí é o russo. Aí o russo que veio também numa arrancada final. A terceira posição do número 9 da Maratona Internacional de São Paulo, Andrei Kuznetsov da Rússia. Kuznetsov em terceiro, Kipkemboi em primeiro, Kuznetsov em terceiro, a segunda posição do Diamantino. E aí chegando o Daniel, que fez uma corrida excepcional. Daniel Lopes chega na quarta posição, o brasileiro Daniel Lopes faz uma corrida muito bem feita. O Daniel Lopes chega em quarto, são 2 brasileiros entre os 5 primeiros. Uma maratona que mostrou uma variação muito grande, que mostrou atletas de alto nível, a inteligência do queniano, a tática do queniano. E tá aí o vencedor, o Kipkemboi do Quênia. O Daniel do Brasil veio bem, o Diamantino foi ótimo. Tá aí o segundo colocado, o experiente Diamantino Silveira dos Santos, de 36 anos de idade, levando o Brasil para a segunda posição. O Diamantino chega e a reportagem da Globo chega junto com ele, vai conversar com o melhor brasileiro da prova, João Pedro Paes Leme. Diamantino chegou aí, quase conseguiu essa vitória, chegou em segundo lugar numa corrida sensacional. O que foi mais difícil para você? Digamos que eu perdi a prova dentro do túnel. Eu deixei para forçar no primeiro túnel e eu esperava que tinha 2 túneis no final, mas não esperava um ataque dele no último túnel. Ele dizendo que ele deu uma forçadinha, eu senti muito mal no último túnel, digamos, no último quilômetro. Digamos, deu para controlar, porque queria ser o primeiro brasileiro, mas uma vitória que ele não esperava, porque ele vinha sofrendo muito a partir do 30º quilômetro. Agora você parece estar muito cansado. Esse último quilômetro foi decisivo, então, para você? Você passou mal? Esse último quilômetro, não é que eu me senti muito mal, foi muito difícil porque eu desço dentro do túnel. A umidade está muito alta e a temperatura está baixa, então dentro do túnel não tinha, digamos, oxigenação, não estava ligado, digamos, aqueles ventiladores que ficam ligados quando os carros passam, quando tem movimento de carro. Então isso me dificultou muito no final. O que foi mais importante assim na sua chegada? O mais importante foi que, segundo lugar, é uma boa premiação e espero que o ano que vem dê continuidade. Eu já acho que a Maratona de São Paulo está crescendo e é a terceira, e a partir do ano que vem já entra no calendário e vai ser mais forte. Obrigado. Kleber? Aí o João Pedro conversando com o melhor brasileiro nesta terceira edição da Maratona Internacional de São Paulo, nessa imagem bonita do Parque do Ibirapuera. A classificação final com o Cheruiyot Kipkemboi, 2:17:09. O queniano vence a prova. Diamantino Silveira dos Santos chegou 16 segundos atrás. Uma ótima chegada para uma maratona. Em terceiro, o russo Andrei Kuznetsov, a quarta posição, mais um brasileiro, Daniel Lopes. E completando o pódio, o terceiro brasileiro na prova, o Luiz Carlos Ramos, ficou aí na quinta posição. 3 brasileiros, um russo e o queniano no degrau mais alto do pódio. A excelente corrida do queniano Cheruiyot Kipkemboi. A Maratona de São Paulo mostrou um ótimo nível, um ótimo ritmo, um começo alucinante. Depois, até por esse próprio ritmo imposto no começo da prova, uma diminuição no final. E eles acabaram fazendo o tempo de 2:17, um tempo maior do que o do ano passado. Mas foi uma grande corrida que mostra, mais uma vez, que o Brasil tem uma força muito grande na maratona e que o Quênia continua sendo um país com um preparo excepcional para as provas de fundo. Lauter Nogueira, a sua análise.
Isso, foi uma maratona muito boa de se assistir pela quantidade de atletas que buscaram a liderança a partir do quilômetro 34. O ritmo de prova foi alucinante no começo, tudo bem que no final caiu e a partir daí começou a dar graça. O Kipkemboi mostrou para que veio exatamente, e ele no meio da prova pedindo para o Coelho correr um pouco mais devagar. Pela experiência dele, ele sabia que o ritmo de prova seria mais fraco na segunda metade, pediu para o Coelho segurar um pouquinho, e agora resta a gente esperar a decisão feminina. A vitória de Cheruiyot Kipkemboi. Esse detalhe que o César Augusto, durante a transmissão, ressaltou o toque dele para o Coelho para ir mais devagar, e agora, lembrado pelo professor, foi excepcional. Enquanto isso, na prova feminina, continua o comando brasileiro. A primeira posição da Márcia Narlock, a segunda posição da Viviane Anderson, são as duas brasileiras que vêm liderando a prova. A Narlock, número 5, a Viviane, número 28, a mais baixa é a Márcia, mas você vê, elas estão juntas, elas estão se revezando. Hora uma acerta, aperta o passo, a hora outra. Elas já correram 37.700 metros, vão chegando aí a 37.700 metros. Quer dizer, ainda tem mais 5 quilômetros, 4 quilômetros e pouco de prova. Elas que vêm também para encerrar. A brasileira Janete Mayal venceu o ano passado e pelo jeito esse ano duas brasileiras vão brigar pela chegada. A Viviane Anderson, que foi segunda colocada no ano passado, e a Márcia Narlock. A Viviane que começa a dar um sinal de que vai se distanciar, de que vai manter a liderança, de que vai acertar o passo e melhorar o ritmo. A Viviane, que foi a segunda colocada, eu repito, no ano passado, perdeu para a Janete Mayal. Esse ano vem para a vitória. Está deixando a Márcia Narlock para trás. Tem uma passada forte, uma passada firme. A Márcia fica um pouco para trás e o rapaz tropeça ali do lado da Viviane, atrapalhando o ritmo da Viviane, tirando a concentração da Viviane, dando um susto na Viviane. A Márcia pode tentar se aproveitar disso, mas fica uma corrida da boa. Caiu, foi o rapaz número 5901, foi o Laércio Soares de Andrade que caiu ali. E agora nós estamos no pódio masculino, enquanto Viviane e Márcia brigam pelo título no feminino. O pódio masculino com Cheruiyot Kipkemboi do Quênia, vencendo a terceira maratona internacional de São Paulo. Segundo colocado do Brasil, Diamantino Silveira dos Santos. Na terceira posição, Andrei Kuznetsov, da Rússia. A quarta posição, Brasil, Daniel Lopes, Daniel que não está no pódio. E na quinta posição, Luiz Carlos Ramos, mais um brasileiro. 3 atletas do Brasil, portanto, no pódio, um russo e o Cheruiyot Kipkemboi do Quênia na primeira posição. Em 3 edições, está chegando agora o Daniel ali para o pódio, em 3 edições da Maratona Internacional, 3 nações diferentes com o título. A primeira foi do Brasil, com o Luiz Antônio dos Santos, a segunda do Marrocos, com o Shahan El Mati, e agora o Quênia, vencendo com o Cheruiyot Kipkemboi. Cheruiyot Kipkemboi, que no começo da prova era apontado como grande favorito. O Lauter Nogueira falava que o Kipkemboi era um atleta que vinha com boas chances. E a grande surpresa da prova acabou sendo o Daniel, o grande brasileiro Diamantino, pela corrida inteligente de andar ao lado do Kipkemboi, de sacar que a corrida era ao lado do Kipkemboi. Foi uma bela prova, uma bela corrida, com bons destaques dos brasileiros, Lauter. Foi uma grata surpresa do Daniel e uma confirmação do Diamantino como um corredor estável e super experiente. Agora a premiação, Luiz Carlos também mostrou que está bem entre os melhores do Brasil. Agora fica a gente esperando agora a definição do feminino também, porque a Viviane tentou quebrar o ritmo ali em cima, né? Vamos ver em breve. Aí a imagem do pódio da Maratona Internacional de São Paulo. Cheruiyot Kipkemboi em primeiro, Diamantino dos Santos em segundo, Andrei Kuznetsov em terceiro, Daniel Lopes em quarto, Luiz da Silva em quinto, um queniano, 3 brasileiros e um russo no pódio. Nós vamos agora para o Esporte Espetacular, e o Esporte Espetacular, que tem matéria com o Ronaldinho, que tem muita coisa para você curtir, vai mostrar, claro, a chegada da prova feminina, quando a Viviane e a Márcia, 2 brasileiras, estão brigando pelo título.
com a imagem da chegada de Kipkemboi, o vencedor da prova, o queniano, nós vamos encerrando a maratona. O Esporte Espetacular vem aí e a chegada do feminino vem junto. Fique ligado. Quem tem Globo tem tudo. Maratona de São Paulo. Oferecimento Fisk. Novas turmas em junho. Correios. Mande o presente dos namorados pelo Sedex. E Reebok. DMX. A nova tecnologia Reebok. Alô você, a maratona agitando a manhã de São Paulo. Grande vitória do queniano. E a nossa maratona aqui do Esporte Espetacular está começando agora. Hoje é dia de Ronaldinho em dose dupla. Ronaldinho nas pistas da Fórmula 1 fazendo sucesso entre as feras do automobilismo. Ronaldinho no futebol, viajando da Espanha para a Itália, com escalas na Noruega, na França e na Bolívia. E hoje também é dia de rodada decisiva no Campeonato Paulista de Futebol. Uma briga de foice que vale o título de 97. Bem, e agora nós vamos fazer um furo aqui no chão e chegar na terra do sol nascente. Lá do outro lado do mundo. Acabou há poucas horas o segundo jogo entre Brasil e Japão pela Liga Mundial de Vôlei. No primeiro set, o Japão simplesmente não jogou. A velocidade, principal característica do vôlei asiático, foi neutralizada pelo saque forçado do Brasil. Douglas conseguiu um ace. Gustavo e Naubert estiveram perfeitos no bloqueio. Em 10 minutos, o Brasil já vencia por 10-1. Ao todo, o set durou 20 minutos e o Brasil fechou em 15-3. O Japão finalmente acordou. Tentando de qualquer forma melhorar o time, o técnico Futoshi Teramawari foi fazendo alterações por atacado. No início do segundo set, os 12 jogadores já tinham passado pela quadra. O Brasil chegou a estar vencendo por 8-3, mas o Japão reagiu. A distração de Max permitiu um ace cômico. O Brasil fechou em 15-12 com 31 minutos de jogo. O erro do Otsubo e o 15º ponto do Brasil. No terceiro set, de volta ao domínio brasileiro. 15-5 em 25 minutos. O Brasil superou o fuso horário e venceu por 3-0 as duas partidas no Japão. A primeira fase do trabalho de Radamés Latari não poderia ser melhor. O time está invicto com 6 partidas fora de casa. Reconhecido pela torcida, o novo vôlei do Brasil tem agora toda a tranquilidade para melhorar ainda mais para as partidas em casa. Sem dúvida, acho que a gente está jogando 60% do que a gente pode jogar, temos que crescer muito ainda. E é isso, o entrosamento está faltando ainda, muita coisa está faltando, mas a gente vai crescer. Estamos de volta agora no Esporte Espetacular, a Maratona Internacional de São Paulo. Na prova masculina, a vitória de Cheruiyot Kipkemboi do Quênia com o Diamantino dos Santos do Brasil em segundo. E na prova feminina, nós temos o Brasil na frente. O Brasil vem para conquistar o bicampeonato na maratona feminina. A primeira colocada é Viviane Anderson, já indo para 39.500 metros, mantendo uma velocidade de 13 km por hora, que é uma velocidade ótima para essa altura da prova. A Viviane, que brigou durante boa parte da corrida com uma outra brasileira, a Márcia Narlock, pela liderança, agora consegue uma boa distância. Vem a Viviane para conseguir uma vitória importantíssima na carreira. Ela que foi a segunda colocada no ano passado, vem com ótimas chances de vencer a maratona e dar o bicampeonato na prova feminina para o Brasil. Nós vamos acompanhar a chegada daqui a pouquinho aqui no Esporte Espetacular, que volta lá para os seus estúdios.
Pois é, e daqui a pouquinho vamos ver juntos trechos inéditos da reportagem do Marcos Uchoa com o Ronaldinho durante o GP da Espanha de Fórmula 1 em Barcelona. E por falar em Ronaldinho, o Tino Marcos acompanha a seleção brasileira na Europa e conta pra gente tudo o que aconteceu na semana tumultuada do nosso craque xodó. O Esporte Espetacular vai mostrar também uma reportagem sobre as finais do Campeonato Paulista. Daqui a pouco a gente volta. Dupla explosiva. Dois tiras loucos. E esse ano a Viviane, que foi a segunda colocada em 96, vem para faturar a prova. Viviane Anderson a 14 km por hora de velocidade agora, com 41.780 km, vem para o último 41.700 metros, vem para o último quilômetro, para os últimos 1.000 metros da prova. Fez uma ótima corrida também, usando uma tática, se você for fazer uma analogia, a mesma coisa que fez o Kipkemboi na prova masculina, Lauter, fez a Viviane na prova feminina e agora está levando na boa. A Viviane, ela aproveitou para dar o bote na hora certa, na subida, onde ela é superior à Marcinha. Ela está correndo bem, está muito bem. Eu acho que ela deve baixar o tempo dela do ano passado, foi 2:42, está correndo para 2:41:30, 2:41:40, mas não dá para fazer muita previsão, porque ela já dominou, já consolidou a primeira posição. Ela está sobrevivendo para a chegada. Então o ritmo nesse último quilômetro não deve ser muito alto, ela já consolidou ali a vitória da prova. É um trabalho de manutenção agora. No ano passado, Janete Mayal venceu a maratona feminina com o tempo de 2 horas 41 minutos 40 segundos. Viviane Anderson fez 2:42 e 12 segundos. Agora ela vem para os últimos metros da prova. Já vai saindo do túnel Ayrton Senna para fazer a curva ali no Ibirapuera e chegar à Avenida Pedro Álvares Cabral e vencer a maratona. Aí a saída do túnel Ayrton Senna, depois de passar por 42 quilômetros, 195 metros, de saída Praça Charles Miller no Pacaembu, passar pelo elevado Costa e Silva, pela Barra Funda, pelo centro de São Paulo, chegar na Avenida Sumaré, ganhar 3 quilômetros de subida na Sumaré, descer por Pinheiros, pelo bairro de Pinheiros, até a Praça Pan-Americana, passar pela USP, por mais uma subida forte na cidade universitária, andar pelo Jockey Club, pela Avenida do Jockey Club, vem pelos túneis, pelo Jânio Quadros, pelo túnel do Tribunal de Justiça, sai do túnel Ayrton Senna e vem para ganhar a Pedro Álvares Cabral no Ibirapuera. Vem para ganhar a Maratona Internacional de São Paulo na prova feminina, a brasileira Viviane Anderson de Oliveira. Ela repete pódio, ela que foi a segunda colocada do ano passado, vem para levar o título este ano. 27 mil reais de prêmio. É o Brasil mais alto no pódio outra vez na prova feminina. Vem aí com a expressão de cansaço, respirando fundo, indo buscar lá do fundo do coração, de cada músculo, a energia que vai levar Viviane Anderson de Oliveira para o mais alto degrau no pódio da prova feminina. É a última curva. Olha, é a reta agora da Pedro Álvares Cabral, Lauter. Kleber, se avisar, né? Ela baixa o tempo do percurso, hein? Ela está demonstrando um certo cansaço, está buscando ali a energia para ganhar. A essa altura, vem para a vitória. Está lá com o seu dilatador nasal para aumentar a capacidade de respiração. A número 28 dá uma relaxada nos braços. São 27 anos de idade. Atleta de Juiz de Fora em Minas Gerais. Viviane Anderson de Oliveira, segunda colocada no ano passado. Vem para vencer a prova. Vem para ganhar a Maratona Internacional de São Paulo entre as mulheres. Vem para mais uma vez dar alegria brasileira ao pódio da maratona. A maratona que teve Kipkemboi do Quênia vencendo a prova masculina. Teve o Diamantino dos Santos do Brasil como segundo colocado. Vai ter mais uma vez o Brasil na frente. O Brasil campeão na prova feminina. Repetindo o que fez Janete Mayal no ano passado. Viviane Anderson, a segunda colocada do ano passado, sobe um degrau e vai para comemorar a vitória na Maratona Internacional de São Paulo, já pela Pedro Álvares Cabral, com o grito de Brasil, fazendo força
ergue o braço direito, o braço esquerdo, comemora, junto com o público, recebe o aplauso do torcedor que está ali no Ibirapuera. E com certeza, a comemoração, o sorriso de todos os brasileiros ligados na Globo, ligados no esporte espetacular. Vem a Viviane, já comemorando, já nas últimas passadas, vem para cruzar a linha. O cansaço compensa, a vitória, satisfação total de Viviane. Dá uma apertada no ritmo e vem para gritar: Brasil! Viviane Anderson, com uma marca de mais de 2,42. O ano passado ela fez 2,42,12. Esse ano 2,42,14. Faz um bom tempo a Viviane Anderson. Melhora o seu tempo na Maratona de São Paulo. Viviane Anderson. E a Márcia Narlock vem em segundo, para ter dobradinha brasileira na prova feminina. Foram 3 brasileiros no pódio da prova masculina, com o Diamantino em segundo. E uma dobradinha brasileira, a primeira e a segunda posições para o Brasil, com Viviane Anderson e com Márcia Narlock, que vem também para cruzar. Com 2,43,1, faz uma bela prova o Brasil no feminino. Vitória da Viviane, segundo lugar para Márcia Narlock. Fernando Vanucci. Valeu, valeu, Viviane. Valeu, Márcia. Olha, ele é o xodó da torcida brasileira. Com apenas uma temporada no Barcelona, conquistou a Espanha e o mundo. Ronaldinho agora brilha até mesmo entre os astros da Fórmula 1 em dia de grande prêmio. Era um dia especial. Ronaldinho sempre teve curiosidade de assistir a uma corrida de Fórmula 1. E a recíproca era verdadeira. Desde o momento em que ele chegou ao Autódromo de Barcelona, a estrela do show passou a ser ele. Era um corre-corre de fotógrafos, repórteres e curiosos. E na visita, a primeira parada foi para encontrar Bernie Ecclestone, o todo-poderoso do mundo da Fórmula 1. Muito prazer, o prazer é todo meu. Havia cerimônia, mas Bernie gosta mesmo de futebol e de Ronaldinho. Dali, a procissão continuou. O segundo pit stop foi na Stewart para o encontro com Rubinho Barrichello. Imagina, segurar um carro a 305 km/h. Deus me livre. O Ronaldinho gosta de correr um pouquinho, Ronaldinho, mas o máximo que você chegou foi quanto? 220, 240, mas... Isso pra você, saída de boxe? Saída de boxe. Ele deve dar 240 ele a pé no campo. Dali para Arrows, ver Pedro Paulo Diniz. Ver o Ronaldinho jogando é uma maravilha, né? E pouco depois, o campeão mundial, o inglês Damon Hill. E quem tem um espírito de time é a Ferrari. Ali, a confusão foi ainda maior. Mecânicos da equipe e uma horda de jornalistas, todos querendo uma imagem que juntasse Ronaldinho com a Itália. Mas do carro para o melhor piloto, o encontro com o alemão Michael Schumacher não podia ter sido mais simpático. A admiração mútua era clara. Schumacher, que jogou num time da 3ª divisão da Suíça na semana passada, disse que queria aprender com Ronaldinho. Whether I do another one very soon, because it's a bit dangerous in football and I have to drive. Ele falou que é um pouco perigoso, então ele tem que maneirar na bola. A Fórmula 1 que não é perigosa, né? Dangerous football. Formula 1 is dangerous. Yeah, maybe true, but I have to be fit for the Formula 1. If I get hurt by the football, I'm going to be looking stupid to the team. Have you seen him playing? Oh yeah, sure. No, I admire him very much, and later on, if you have a quiet moment, he has to tell me how he does it, so I can improve my situation. Ele fala que vê você jogando, que gosta de ver você, e vendo você, ele acha que ele pode melhorar como jogador. Pode, com certeza. Eu não vi a partida, mas... Maybe we can employ him once for our team, so he can help us out of our problem. Falou que pode contratar você para o time dele, que aí pode ajudar o time dele a sair da situação que está. Na Jordan, ele entrou no carro. Em frente aos boxes, ele desfilou, onde passava, saudações, empurrões, confusões. Ronaldinho vivia a Fórmula 1 a 300 km por hora. O ídolo do futebol que tem a habilidade de um Schumacher, no corpo de uma Williams e com a fama de uma Ferrari. Na Williams, Frentzen primeiro e Frank Williams depois fizeram as honras da casa. Estava difícil driblar os fãs. Mas Ronaldinho gostava tanto que tudo o divertia. Quando ele reencontrou Rubinho, recebeu uma aula de Fórmula 1. Há um imenso contraste entre a sofisticação tecnológica da Fórmula 1 e a simplicidade de uma bola. Rubinho também ganhou presente.
E esse acabou sendo o momento mais alegre do dia para o piloto da Stewart, que fez uma promessa para Ronaldinho. O negócio é o seguinte, se eu chegar entre os 6 primeiros hoje, eu corto careca. Corto careca em homenagem ao Ronaldinho, que a presença dele aqui vai trazer sorte, com certeza. E corta mesmo, ó. Não tem muito ainda não. Vai cobrar, hein? Estava chegando a hora da corrida. Um passeio pelo grid era a oportunidade de sentir ainda melhor o que é a Fórmula 1. Ver a aerodinâmica... The smoke-filled rooms of the burning building. Here you might be tempted to ignore the flames and smoke and watch it all on the monitor, but a safer bet clearly seems to be to follow the signs to the exit. You'll learn to look for the green signs through the dense smoke. You'll be challenged to escape through a maze of winding corridors, and of course learn the importance of staying in a neat, orderly line. For now, though, you're spared the simulated jump from the 3rd floor. Once out, the hall also offers instruction on giving first aid to those who didn't escape so quickly. Those, perhaps, who stayed watching the monitor. Also available is a virtual fire, on which to practice your extinguisher skills. Don't worry, a sign will let you know when you've successfully doused the flames. Of course, it is hoped these experiences and simple lessons will prevent visitors lapsing into blind panic when they confront real disasters. And if you can make it back out of the disaster preparedness hall in one piece, surely the real thing will be easy.